Esta é a 7ª e última carta que Jesus escreveu às igrejas em Apocalipse. Nós estudamos todas as outras 6 cartas já aqui na igreja. Essa é a última mensagem desta série de 7 mensagens sobre as cartas à igreja, às igrejas que hoje estão em cidades onde é a Turquia. Interessante que Jesus ele escolhe 7 igrejas, não escolheu as igrejas pelo seu número, não escolheu as igrejas pela sua fama, não escolheu as igrejas pela qualidade dos pastores que lá haviam ou pela qualidade dos membros que lá haviam, mas Jesus simplesmente escolheu 7 igrejas e com ela quer nos ensinar, de forma que nós percebemos nessas 7 igrejas e mais especificamente nas 4 últimas igrejas, características da igreja que irá encontrar, que irá estar aqui na terra quando o Senhor Jesus voltar. Por isso que Jesus ele escreve esta carta às igrejas, e são cartas tão atuais, cartas que devem não apenas a estas igrejas ser acolhida, mas também por mim e por você, porque Jesus ele fala, quem tem ouvidos ouça, você que tem ouvidos você deve ouvir o que Jesus ele quer dizer às suas igrejas. Jesus ele está clamando às igrejas, Jesus está falando às igrejas. E hoje nós vamos estudar a carta à igreja que está em Laodiceia. Uma carta à igreja de Laodiceia. A igreja que ninguém quer ser membro. Nós estudamos na semana passada a igreja de Filadélfia, a igreja que todo mundo queria ser membro. Tanto que nós encontramos com muita frequência igrejas Filadélfias, a Igreja Batista Filadélfia, a Igreja Presbiteriana Filadélfia, a Igreja Filadélfia. Quase todas as denominações que eu conheço têm uma igreja Filadélfia. Mas eu nunca vi uma igreja Laodiceia. Mas incrivelmente, o que nós mais encontramos são membros laodicenses, não membros de Filadélfia. O que nós percebemos mais hoje em dia são membros da igreja de Laodiceia, aquele membro que não é frio nem quente. E, puxa vida, quantas vezes na nossa vida, quando nós nos apegamos e começamos a nos olhar no espelho, nós percebemos que parece que essa é a igreja realmente que mais parece a qual eu pertenço. Não é aquela igreja que está sempre transbordando de amor, mas quando eu às vezes olho para a minha vida, ou quando nós olhamos e percebemos a nossa vida, nós olhamos e percebemos que às vezes a nossa vida é cheia de altos e baixos. Parece que um domingo ou uma semana eu estou naquele fervor com o Senhor, eu estou quente no espírito, parece que tudo que eu falo é Deus, parece que tudo que acontece na minha vida eu vejo Deus transparecendo. E parece que os dias passam e conforme eu vou vendo a minha vida, eu começo a me distanciar das coisas de Deus, já não leio a Bíblia tanto, já não oro tanto quanto deveria, e parece que a minha vida começa a dar errado, começa a fugir das coisas de Deus, e a minha vida entra nesses altos e baixos, e nessa mornidão, como diz Jesus, como ele fala, quisesse Deus, oxalá foras frio ou quente, mas porque é morno, vomitar-te da minha boca. Eu gostaria de refletir sobre isso nessa noite, sobre uma igreja que era morna, não apenas morna, e o que traz essa mornidão em nossas vidas, o que essa mornidão ela acaba trazendo em nossas vidas. Essa mornidão ela acaba por trazer desgraça em nossas vidas. Veja Jesus que ele fala de uma igreja que era desgraçada, miserável, pobre, cega e nu. De membros que eram desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Jesus aqui não está falando para ímpios, Jesus não está falando para pagãos, Jesus não está falando para aquele que vira as costas para ele, não, Jesus está falando para a sua igreja. Meus irmãos, nós precisamos entender que não é porque eu pertenço à igreja de Deus que eu não possa estar nessa situação. Não é porque eu não pertenço, eu não faça parte da igreja de Jesus Cristo, que eu não possa ser qualificado como um membro desta igreja, como o estereótipo de um membro da igreja de Laodiceia. E Jesus, ele coloca uma possibilidade na vida do crente, de maneira que pode ser que aquilo que eu olhe para a minha vida não seja bem aquilo que Deus olha para a minha vida.
Porque Jesus, ele no final do versículo 18, ele fala assim: olha, eu aconselho que você compre colírio para que você veja bem. Eu aconselho que você comece a olhar de maneira verdadeira o que está acontecendo com a sua vida. Por isso que eu aconselho que você compre este colírio para que você possa colocar nos seus olhos, e você possa ter os seus olhos transformados, e você comece a ver o que está acontecendo verdadeiramente na sua vida. Meus irmãos, esta é a verdadeira mensagem que deve ser pregada nas igrejas hoje em dia. Nós percebemos que riqueza tem sido pregada, e eu busco riquezas, não só materiais, mas uma riqueza espiritual, aquela riqueza que a palavra de Deus diz que fica guardada, que traça, ferrugem e ladrão não podem consumi-los. Mas talvez eu esteja olhando a minha vida de maneira incorreta. Talvez eu esteja buscando uma riqueza para a minha vida, que Jesus Cristo, Ele fala: é preciso um colírio para que você veja bem se a sua vida está ou não de acordo com a vontade de Deus. De maneira que isso nos leva a uma reflexão. E a reflexão é a seguinte: eu ter sucesso na minha vida, conforme os olhos humanos, talvez isso não seja o sucesso diante dos olhos de Deus. Eu ter sucesso na minha vida, talvez não seja o sucesso aos olhos de Deus. A palavra de Deus, ela descreve muito bem isso. A palavra de Deus, ela nos ensina muito bem o que é ter sucesso aos olhos de Deus. Porque ter sucesso aos olhos humanos é fácil nós vermos. Acaba que pelo nosso vestir, nós acabamos por sermos medidos se somos pessoas de sucesso ou não. Somos por aquilo que eu visto. E essa tarde eu estava vendo na internet a história de um pastor, um pastor que era tido como um pastor de sucesso. Um pastor que era tido como um pastor moderno, um pastor arrojado. E nessa reportagem na internet dizia que o pastor, ele era um pastor de sucesso porque ele usava tecnologia nos seus cultos, porque ele vestia aquela grife Hugo Boss, E puxa vida, esse é um pastor de sucesso. As pessoas, quando olham, é o pastor que é o pastor de sucesso. Eu não uso o Hugo Boss, eu uso a camisa que os irmãos deram na semana passada. Olha que bonito, Fiquei bonito. Deu certinho, obrigado, irmãos. Mas esse é o sucesso aos olhos do mundo, Você não precisa ser pastor, mas é fácil, Eu lembro quando eu era pequeno, e ser sucesso ou ser bem recebido, eu lembro quando eu era pequeno, e os meus amigos tinham aqueles tênis, bonitos, E puxa vida, quanto complexo sofre quem não é pobre, não é verdade? Você que é pobre sabe o que eu estou falando. Amém, irmão? Amém, Você falou amém porque já viveu isso também. Provavelmente você já viveu, Teve que usar aquele tênis conga, Quem usou tênis conga quando era pequeno, Você adorava quando teu pai comprava aquele tênis conga, Bamba monobloco, quem usou? Que é isso, pastor? Nem sei o que é isso. Mas quem passou dificuldade? Eu em casa era difícil, Eu e mais 3 irmãos, Não dava para o pai comprar uma coisa bonita para cada filho. Tinha que comprar no atacado. E nessa dificuldade, graças a Deus meus pais tinham e sempre nos pôde prover a mim e aos meus irmãos com o melhor. Mas era uma vida difícil, Uma vida que era, os nossos pais escolheram por dar um bom estudo a mim, Eu não me arrependo. Se você tem filhos, faça isso também com seus filhos. Prefira dar um bom estudo ao seu filho do que dar boas roupas a ele. A roupa acaba, o estudo dura para sempre. Aquilo que você ensina para o seu filho, isso vai durar para sempre. Isso vai fazer diferença na vida do seu filho. Fez diferença na minha vida, tem feito até hoje. E isso que eu quero dar para os meus filhos também. Mas, meus irmãos, nós percebemos que eu era muito medido pelo tênis que eu tinha, E acabamos, às vezes, por ter vergonha disso nas nossas vidas. Talvez você seja medido pela grife da roupa que você usa, Talvez você não use uma grife famosa, uma calça jeans famosa. Talvez você compre roupa aqui no centro da cidade mesmo, Vai lá no atacadão, compre sua roupa. E às vezes você possa se sentir constrangido. Por quê? Porque as pessoas são medidas, o fator do seu sucesso, por aquilo que se veste. Também pelo lugar onde mora, pelo bairro onde mora. Também pelo carro que tem, ou se não tem. Ou pela bicicleta que tem ou que não tem. Pela moto que tem ou que não tem. Por aquilo que se tem ou que se não tem. Mas, meus irmãos, Deus, Ele quer mostrar que
o sucesso humano não é baseado nas coisas que eu tenho, mas sim nas coisas que eu sou. O sucesso aos olhos de Deus não é naquilo que eu tenho, nas minhas posses, e nem mesmo naquilo que eu não tenho, ou seja, nas minhas dívidas. O meu sucesso não é balizado pelo tamanho da minha conta corrente, seja ela para cima no azul ou para baixo no vermelho. Não quer dizer que se eu tenha muito dinheiro, que eu sou uma pessoa abençoada e Deus olhe para mim como uma pessoa abençoada. Porque essa igreja em Laodiceia, ela era uma igreja rica, uma igreja enriquecida, uma igreja que não tinha falta de nada. Veja o que eles falavam acerca de si mesmos: eu sou rico e sou enriquecido e não preciso de mais nada. Esse é o estereótipo de pessoas, do maior número de pessoas hoje na Terra. Pessoas, como é difícil quando eu vejo a pregação do Evangelho em países europeus ou na América do Norte, porque pessoas que são ricas e dizem: eu não preciso de Deus, eu já tenho tudo que eu preciso. Deus é para os pobres que não têm nada, que precisam buscá-lo. Esse é o estereótipo. Até mesmo do cristianismo, pessoas que falam: estou abastado, tenho empresas, tenho casa, tenho carros, e somos medidos ou somos avaliados, e até mesmo somos autoavaliados. Olhamos para as nossas posses e, puxa vida, Deus está me abençoando, né? Pastor, o ano passado Deus me abençoou. Por que, irmão? Porque eu fui promovido, porque eu ganhei mais salário e agora eu comprei minha casa. Amém, irmão? Mas eu quero dizer para você que isso não é sinal de que, talvez, não estou dizendo que não seja. Eu realmente concordo que Deus abençoa e que Deus nos ajuda a ser promovido, Deus nos ajuda a receber aumento, Deus nos ajuda a comprar a nossa casa também. Mas isso não é prova de que Deus olha para mim e se agrada da minha vida. Meus irmãos, nós precisamos tirar de nossa cabeça de que as nossas posses são aquilo que agradam a Deus, ou as nossas posses, elas são prova de que Deus está me abençoando, porque o contrário também não é verdade. Pode ser que eu não tenha onde morar, pode ser que eu não tenha onde reclinar a minha cabeça, como o próprio Jesus nos disse: o Filho do Homem não tem onde colocar a sua cabeça para poder dormir. Jesus não tinha, e mesmo assim ele era como aquele que Deus olhava e dizia: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Meus irmãos, a nossa vida, nós não podemos mais viver como se a nossa vida tudo fosse dinheiro, tudo fosse as minhas conquistas, tudo fosse aquilo que eu tenho nesse mundo. Mas a nossa principal alegria e a nossa meta deveria ser que Deus olhasse para mim e pudesse dizer, como Ele disse para seu Filho Jesus, olhar para mim e dizer: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer, esta é minha filha amada em quem eu tenho prazer. Meu maior sonho, meus irmãos, é que Deus ele possa olhar para a nossa igreja e dizer: esta é minha igreja amada em quem eu tenho prazer. Isso não vem de nós, isso não vem de coisas que nós possamos fazer, isso vem daquilo que nós possamos ser, não é daquilo que nós conquistamos, mas daquilo que nós somos. Meus irmãos, esse é o maior sonho de Jesus para a sua igreja. Esse é o maior sonho que Jesus ele tem para mim e para você, que nós venhamos a ser. Mas muitas igrejas têm se afastado desse sonho de Deus para a sua igreja. Muitas igrejas elas têm se afastado a tal ponto de, como diz no versículo 20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Ou seja, Jesus ele está do lado de fora da igreja. Já pensou nisso? Jesus do lado de fora na igreja, tentando bater na porta, dizendo: deixe eu entrar. E meus irmãos, a igreja somos nós, a igreja é eu e você. Jesus está batendo na porta da igreja. Pode ser que eu esteja deixando Jesus de fora da minha vida, pode ser que eu esteja deixando Jesus de fora da minha vida. E nós começamos a perceber que esta é a primeira marca da igreja que é morna, da igreja que não é abençoada. É a igreja que deixa Jesus de fora da sua vida. Meus irmãos, nós precisamos deixar Jesus do lado de dentro. Nós precisamos buscar a Jesus, buscar a Cristo em nossas vidas, buscarmos que Jesus seja o modelo de nossas vidas. Existe uma palavra na palavra de Deus que ela se refere àquele que é bem visto aos olhos de Deus. Talvez eu e você sejamos mal vistos
pela sociedade, por aquilo que ganhamos, ou pelo aquilo que somos, por aquilo que conquistamos. Mas existe uma palavra que aos olhos de Deus, ela denota de que nós verdadeiramente somos felizes aos olhos de Deus. E essa palavra, na Bíblia, é a palavra bem-aventurado. Tenho certeza que você já viu essa palavra na Bíblia, né? Bem-aventurado. Nós lemos o Salmo de número 1. Eu gostaria que você abrisse de novo o Salmo número 1. Um salmo muito conhecido. Esse salmo é um salmo para nós decorarmos, principalmente os 3 primeiros versículos. O Salmo de número 1. E ele fala as características do homem bem-aventurado. Ele fala as características daquele que é bem-aventurado. Bem-aventurado, meus irmãos, é aquela pessoa que Deus ele olha para a pessoa e ele diz: essa pessoa é uma pessoa feliz. Essa pessoa é uma pessoa de sucesso. É um pouco diferente daquilo que as pessoas olham de nossas vidas. Por isso que a primeira bem-aventurança que aparece no Salmo número 1, qual é? Veja na Bíblia. Bem-aventurado a pessoa, o varão ou a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Meus irmãos, isto é o conselho dos ímpios. São as ideias deste mundo. São as ideias de sucesso, de o que é o sucesso desse mundo. O sucesso nesse mundo, meus irmãos, ele é avaliado pela quantidade de dinheiro que nós conseguimos, pelo número de cargos ou de promoções que nós conseguimos na nossa carteira profissional. Isso é o sucesso aos olhos desse mundo. Se formos perguntar para os ímpios, ou dizer, me dê um conselho de como eu posso ter sucesso nessa vida, como eu posso ser feliz nessa vida, as pessoas elas vão dizer todas as coisas que você precisa fazer para você ter sucesso nessa vida. E sabe o que? Você não terá sucesso. Você pode até ter sucesso, mas você não vai ser uma pessoa de sucesso aos olhos de Deus, ou uma pessoa bem-aventurada. Por isso que a primeira coisa que aparece na palavra de Deus: bem-aventurado a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Meus irmãos, se nós queremos ser bem-aventurados em nossas vidas, nós precisamos ver o conselho da própria palavra de Deus. Nós precisamos ter o conselho da própria palavra de Deus. Por isso que o versículo 2 diz, para nós meditarmos de dia e de noite na palavra de Deus. Nós devemos meditar de dia e de noite na Bíblia. Ela é a palavra de Deus, ela que traz vida para nós. É a palavra de Deus que nos faz frutificar. É a palavra de Deus que tem o poder de transformar as nossas vidas. Somente Deus tem o poder de transformar as nossas vidas. Por isso que nós não devemos andar segundo o conselho deste mundo, o conselho das pessoas desse mundo. As pessoas falam, olha, para você ter sucesso, faça isso. Mas se nós queremos ter verdadeiro sucesso diante de Deus, nós precisamos buscar conselho na palavra de Deus e andar conforme a palavra de Deus nos diz. Em segundo lugar, bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurada aquela pessoa que não fica presa. Ah, meus irmãos, como existem crentes hoje presos. Como existem crentes hoje em prisões. Não estou falando de penitenciárias, mas estou falando de verdadeiras prisões que começam a acorrentá-los na sua vida. Meus irmãos, se nós começarmos a deixar com que o pecado atinja a nossa vida, vez por outra, e mais outra vez, e mais outra vez, o pecado ele tem o poder sim de acorrentar. O pecado tem o poder sim, até mesmo de levar à morte. O pecado ele tem este poder. Por isso, meus irmãos, Jesus Cristo ele veio para nos libertar. Jesus Cristo ele não deseja que nenhum de nós estejamos detidos nos caminhos dos pecadores. Não estejamos detidos no pecado. A palavra de Deus em João, ela fala que o verdadeiro crente, ele não fica pecando. O verdadeiro crente, ele não pode ficar atolado no pecado, não pode ficar preso. Oh, meus irmãos, se nós estivermos presos em pecados, nós não teremos sucesso aos olhos de Deus. Eu posso ter muito dinheiro na minha vida, eu posso ter um bom emprego, eu posso ter uma casa bonita, mas eu não vou ser uma pessoa bem-aventurada aos olhos de Deus. E em terceiro lugar, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não se assenta à roda de pessoas. Como tem sido a sua roda de amigos? Qual tem sido os amigos que você tem buscado? Aonde você tem tido os seus amigos? E eu gosto muito quando o versículo 2 ele fala, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Onde está o seu prazer?
O que te dá alegria de fazer? O que você tem alegria de fazer? Qual é a sua maior alegria? Talvez a palavra ela esteja mostrando, esteja revelando para a sua vida aquilo onde está o seu coração. A palavra de Deus diz: onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. O que você gosta de fazer na sua vida? Será que você gosta, o seu maior prazer é quando chega sexta-feira à noite? Puxa vida, vou sair com meus amigos agora, vou sair para beber, vou sair para estar com aquele pessoal que eu gosto, que é alegre. E não estou dizendo aqui que você não pode beber, que você não pode sair, mas onde está o seu prazer verdadeiro? Onde que está a tua maior alegria? Será que é quando você se assenta para ler a palavra de Deus ou para buscar as coisas de Deus? Ou será que ainda está na roda dos escarnecedores? Porque, meus irmãos, é isso que é verdadeiramente os nossos amigos do mundo, os nossos amigos que são ímpios, os nossos amigos que ainda não conheceram a Jesus, são rodas de escarnecedores. Pode o assunto vir a ser futebol, pode o assunto vir a ser qualquer outra coisa, pode o assunto vir a ser política, pode o assunto vir a ser culinária, pode o assunto vir a ser a cor ou o estilo das unhas da princesa que se casou agora, mas o assunto sempre vai cair em alguma coisa que virá a ser escárnio, ou escárnio de Deus, ou da sua palavra, ou do seu caráter. Meus irmãos, se o nosso prazer está nestas coisas do mundo, talvez a nossa vida não seja a vida de quem Deus olha e diga: eis o meu filho amado, eis a minha filha amada em quem eu tenho prazer. E o que Jesus ele deseja nessa noite é que esta igreja seja a igreja que ele olha e possa ter prazer. Por isso, meus irmãos, nós devemos buscar o nosso prazer na lei do Senhor, buscar o nosso prazer na palavra de Deus, buscar o nosso prazer nas coisas de Deus. É aquilo que eu falo, é aquele prazer, aquela vontade de buscar a Deus. É chegar de domingo em casa depois do culto e querer mais ler a Bíblia. É chegar depois de um culto de 3 horas ouvindo o pastor falando e falando: eu preciso de mais Deus, eu preciso orar mais. É querer mais de Deus, é querer mais de Deus. Por isso, meus irmãos, eu me entristeço quando eu vejo tantos irmãos que não vêm em programações da igreja, não vêm em cultos de quarta-feira, não vêm em escola bíblica dominical, não buscam a Deus. Parece que não é o seu prazer. Mas a palavra de Deus diz: busque o seu prazer nas coisas de Deus. Coloque a sua alegria nas coisas de Deus. Quando a sua alegria estiver nas coisas de Deus, eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa bem-aventurada aos olhos de Deus. Uma pessoa que tem o prazer na lei do Senhor. É uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa que Jesus ele olha e ele aprova. Jesus ele dá conselhos a essa igreja que é pobre. Ele diz, em primeiro lugar: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Meus irmãos, é possível sim que nós venhamos a nos enriquecer no reino de Deus. Existem riquezas que elas são eternas. Existem riquezas que elas são eternas. E sabe de uma coisa? Jesus Cristo, ele é aquele que irá trazer o seu galardão. Em Apocalipse capítulo 22, nós lemos hoje pela manhã na escola bíblica, que Jesus Cristo, ele vem. Jesus Cristo, ele virá. Jesus Cristo, ele irá voltar. E ele irá trazer consigo o galardão. Jesus Cristo, ele irá voltar. E ele irá trazer consigo. Veja Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Jesus diz assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Jesus ele vem e ele irá trazer essa riqueza consigo. Será que você receberá muita ou pouca riqueza quando Jesus vier? E são riquezas preciosas, riquezas que são eternas. Jesus ele quer fazer o que você enriqueça, mas com uma riqueza que não pode se medir, com uma riqueza que não pode se acabar. Jesus ele quer que nós compremos desse ouro, o ouro provado no fogo,
O fogo, ele tem um símbolo na palavra de Deus, um símbolo de purificação. Por isso que o ouro provado no fogo são as obras que o crente faz, debaixo do crivo da palavra de Deus, debaixo do crivo da santificação do Senhor. O fogo e esse ouro precioso é a santificação que nós buscamos nessa vida. Essa santificação, ela faz com que nós tenhamos estas vestes brancas, que é a segunda coisa que Jesus ele aconselha para a sua igreja. Tenha vestes brancas para que você se vista. Ora, o seu sucesso não é pela roupa de grife, pelo terno e a gravata que você tem, mas pela branquidão das suas roupas. Por quão brancas são suas roupas. Por isso, meus irmãos, se você quer ter sucesso na sua vida, você quer ser uma pessoa bem-aventurada, não busque uma grife. Não estou dizendo para você andar de qualquer jeito, não. Pelo contrário, ande bonito, né? Tenha aí seu terno, sua gravata para estar bonito, sua camisa social, homem, mulher também, viu? Né? Já falei, chega dessas coisas de usar anágua. Isso daí é coisa do século passado, irmã. Tá? Mas ande bonita, se arrume aí para o seu marido, você que é solteira, né? Esteja bonito aos olhos de Deus. Mas que não seja esta veste que você anseia, ou aquela veste que te dê o prazer de usar, mas sim estas vestes brancas, para que nós possamos chegar diante de Deus e sermos brancos. Gosto muito daquele hino, alvo mais que a neve. O sangue de Cristo, ele tem o poder de fazer com que as nossas vestes sejam alvas mais do que a neve. Esta deve ser as vestes. Isso, meus irmãos, deve ser o estilo de vida da igreja. Buscar a santificação, buscar ser alvo mais que a neve, buscar ser limpo, não deixar com que a sujeira do mundo ela venha a nos sujar, não deixar com que a sujeira do mundo venha a atingir as nossas vestes, mas estar sempre nos limpando através do sangue de Jesus Cristo, que tem o poder para nos purificar de todo o pecado. E também colírio, para que nós possamos ver. Meus irmãos, esta é a promessa de Deus, de que quando nós buscamos a Deus, quando nós nos santificamos, nós começamos a ver coisas em nossas vidas que antigamente nós não víamos. Nós começaremos a ver coisas na vida da igreja que antes nós não víamos. Esta é a promessa de Jesus, esta é a promessa de Cristo, de que quando nós buscarmos na nossa vida santificação, de quando nós buscarmos na nossa vida uma posição diante do pecado, quando nós buscarmos em nossa vida uma posição em lermos a palavra de Deus, em nos comprometermos com a palavra e em oração, nós iremos começar a ver coisas em nossas vidas que até então nós não víamos. Nós vamos começar a ver em nossas vidas uma transformação tal que nunca nós presenciamos na nossa vida. Nós vamos começar a ver em nossas vidas o Espírito Santo de Deus agindo. Nós vamos começar a ver o Espírito Santo de Deus agindo na vida da igreja. Nós vamos começar a ver coisas que até então nós nunca vimos, e coisas para a glória de Deus Pai. E é isso que Jesus Cristo ele quer fazer. É isso que Jesus Cristo ele quer fazer na minha e na sua vida. Mas nós precisamos buscar essa santificação, buscar a Jesus Cristo, deixar com que Ele entre em nossa vida. Mas onde está o prazer da nossa vida? Está nas coisas do mundo ou está nas coisas de Deus? Onde está o prazer? Onde eu tenho prazer? Será que é nas coisas que eu faço, no meu trabalho? Ou são naqueles momentos em que eu busco a Deus, naqueles momentos em que eu tenho comunhão com os irmãos, naqueles momentos onde eu posso adorar a Deus, naqueles momentos onde eu posso estar na presença do Senhor? Ah, meus irmãos, nós devemos buscar a Deus. Nós devemos buscá-lo, abrir a porta do nosso coração para Jesus, abrir a porta para que Cristo entre nas nossas vidas, nas nossas famílias, no nosso trabalho. Será que você tem vergonha de dizer no seu trabalho que você é cristão? Deixe Jesus entrar no seu trabalho. Será que você tem vergonha de dizer na sua escola que você é cristão? Deixe Jesus entrar na sua escola com você. Será que você tem vergonha de dizer aos seus vizinhos que você é cristão? Deixe Jesus entrar na sua casa. Cristo, Ele quer entrar. Cristo, Ele bate na porta. Cristo, Ele não arromba. Cristo, Ele espera que nós possamos abrir a porta dia após dia, para que Ele entre, para que Ele venha cear, para que seja algo gostoso em nossas vidas. Cristo, Ele promete que é o vencedor. Ele irá conceder que nós venhamos a reinar com Ele, que nós nos assentemos no seu trono, aquele grande e poderoso trono.
assim como Ele se assentou no trono de seu Pai. Que Deus abençoe as nossas vidas, para que nós possamos ver. Minha oração nessa noite é que você possa ver a verdadeira bênção de Deus na sua vida. Que você possa ver e possa constatar e ter um cenário real de como está a sua vida hoje. Se você tem sido um miserável, se tem sido alguém que mesmo estando rico, mesmo tendo posses, está longe de Deus. Que você possa ver isso, se arrepender e voltar ao aprisco de Jesus. E se você tem buscado isso na sua vida, se você tem buscado isso com vontade, se você tem buscado isso com afinco, a santificação, se você tem buscado as coisas de Deus, a minha oração para a tua vida é para que você possa ver as maravilhas de Deus. Jesus, ele disse: se creres, verás a glória de Deus. Que nós possamos crer que Jesus, ele é real, que ele está voltando e que ele estará trazendo consigo todo galardão e toda recompensa para aqueles que o servem. Que Deus abençoe a sua vida.